Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 78ª aula da nossa Escola Bíblica Online. Estamos aí estudando o livro de Atos dos Apóstolos, estamos no capítulo 27. Espero que você esteja gostando, acompanhando, entendendo. Se você tem alguma dúvida, que você possa estar aí, perguntando, ou no grupo da família, você que faz parte ali da nona igreja, esteja ali deixando a sua dúvida, ou aqui mesmo, nos comentários. Então, curta, compartilhe, comente conosco. Queremos saber como você está aprendendo e se você está gostando da escola bíblica. Nós estamos falando da ida do apóstolo Paulo para Roma. Era promessa de Deus, para a vida dele, onde ele estaria indo para Roma. Eles estão ali dentro do navio com muita dificuldade, Ali agora eles já estão tomando algumas medidas, se desfazendo de alguns equipamentos dentro do navio, porque tem uma tempestade, é perto do inverno, então ali não era adequado naquela época para eles fazerem esta viagem, mas fizeram. Então, abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso 19 e 20. E a palavra de Deus diz: ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Então, existia ali um equipamento sobressalente, a mais, e eles lançaram ao mar porque era muito pesado. Então, a menção de sol e estrelas era uma forma de direção deles para poderem navegar, Então, a navegação para poder fazer a rota, Eles ali tinham que calcular esta rota, por onde se dirigir. Então, não tinha nada mais. Então, todos acreditavam que iam morrer, perderam todas as esperanças. Verso 21, 22, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre nós, mas somente o navio. Então, Paulo tinha falado, mas não lhe deram ouvidos, Você lembra disso na aula passada. Então, agora, sem comer, havia um jejum, para as divindades entre eles, e Paulo diz que nenhuma vida se perderia, porque Deus havia falado para ele. Verso 23 e 24, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Então, Paulo orou, foi atendido, Ele tinha a certeza pela aparição de um anjo de que Deus havia lhe dito que estava no comando dessa tempestade. Então, o servo de Deus não está isento de tempestade, mas ele é guardado por Deus em todo o tempo. Paulo é instrumento de bênção e os outros serão guardados por causa de Paulo. Por isso que nós sempre falamos, anda na presença de Deus, fale o que é certo, porque você sempre vai estar sendo guardado por Deus. E o mais importante, a sua família, as pessoas que andam com você também serão guardadas. Verso 25 e 26, portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá de modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma
ilha. Então precisavam chegar a um local para dar sequência à viagem e quer contaminar o povo com as suas palavras. Paulo quer alcançar a todos eles, né? 28 e 29, quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braços passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braços. Então estavam desde Creta a 14 dias no mar. Pressentiram, não é nada sobrenatural, é pelo barulho do mar, é pelas águas mais rasas. Os braços era medida, a medida de um braço era 1,80 m. Então, 15 braços seriam 27 metros. Então, a profundidade já começou a diminuir. Então, é um sinal que eles estão chegando em terra firme. Verso 29 e 30. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia, procurando os marinheiros fugir do navio e tendo armado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa. Então eles estavam com medo. A popa é a parte traseira do navio. Era noite ainda, as âncoras diminuíam a velocidade do navio. A proa é a frente, a parte da tribulação, querem sair do navio, no bote, e para ir para a terra. Mas era noite e tinha tempestade, então eles não tinham como fazer isso. Verso 31 e 32, e disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Antes que eles entrassem no bote, os soldados impedem deles saírem do navio, porque Paulo havia orado, Deus havia falado para ele que ninguém ia se perder e que eles permanecessem ali no navio. Então, ali Paulo está falando, olha, quem sair vai morrer. Nós seremos preservados por Deus. Agora vai acontecer o naufrágio. Então, verso 33 e 34, enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o 14º dia em que, esperando, estais sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a nossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Então, Paulo fala de um jejum que eles estavam fazendo e pede que confiem no Deus de Paulo, que havia dito que eles chegariam a Roma. Então, verso 35 a 37, tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram a comer. Estávamos no navio, 276 pessoas eram ao todo. Então todos comeram, 276 pessoas, incluindo o evangelista Lucas, né? Paulo não fez nenhuma santa ceia, ele só agradeceu ali pelo alimento. Verso 38 e 40, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar, e quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar o navio, e levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e lançando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Então, mais coisas eles jogaram fora para o navio ficar mais leve,
né? Então, eles chegaram numa região que podiam descer e rumaram, então, para a praia. Verso 41, 42, dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. Então, o parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles, nadando, fugissem. Então, a frente do barco estava encalhada, mas a parte de trás recebia toda a força do mar e começava então a se destruir. Então, os soldados queriam matar os presos para eles não fugirem. Verso 43, 44, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas, outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Então o centurião Júlio, ele gostava de Paulo, então não deixe os soldados matarem os presos, porque Paulo, não se esqueça que ele era um presidiário também, então ele seria morto também. Agora eles vão desembarcar na ilha de Malta. Capítulo 28 agora, versículo 1 e 2. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singularidade e humildade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então, os bárbaros eram pessoas que não conheciam a língua grega e pessoas simples, sem nenhuma cultura. Então, ali eles recebem dos bárbaros um bom tratamento. Tem uma fogueira acesa, tudo ali recebendo a eles. Verso 3 e 4, e tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Então, Paulo é picado por uma cobra extremamente venenosa. Eles entenderam que é justiça de alguma divindade. Então, eles estavam ali punindo a Paulo. Grande criminoso, Paulo. Eles acham isso. 5 e 6, porém, ele sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Ou é uma coisa ou é outra, é complicado, né? Nada acontece a Paulo, eles tinham conhecimento do que aconteceria por quem fosse picado, né? Por aquela espécie de cobra. Então, como nada acontece, ele é considerado um Deus. Você pode ver isso também no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 18. Agora, Públio hospeda Paulo. Olha que interessante. Versos 7 e 8. Perto daquele lugar, havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre. E o pai de Públio era o pai de Públio que estava doente. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs as mãos e o curou. Então, Públio era o governador da ilha e estava doente o seu pai.
Então Paulo orou e o curou, assim como foi na sogra de Pedro, né? Que Jesus orou por ela e ela foi curada. O poder do evangelho agora começa a ser manifestado naquela ilha. Não se esqueça que eles eram ignorantes, eles não tinham cultura, nada disso. Verso 9 e 10. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ai, como Deus é poderoso. Honrarias eram presentes, agradecimentos, né, por tudo que Paulo fez ali com eles. O cuidado de Deus, né, abençoar esses missionários que estavam ali com tanta dificuldade, seguindo o propósito de Deus. Então a viagem vai continuar. E é uma área mais segura e porque agora acaba a tempestade. Então ali eles estão providos de tudo que eles necessitam. O povo da ilha proveu alimento, proveu presente, colocou tudo numa embarcação para que eles pudessem seguir para Roma. Agora, a viagem continua. Verso 11 e 12. A cabo de 3 meses, embarcamos em um navio alexandrino que invernava na ilha e tinha por emblema Dióscuros, né? Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Então a viagem era uma viagem longa, difícil. Dióscuros são deuses, né? Filhos de Zeus, padroeiros dos marinheiros. Seus nomes eram Castor e Polos, eram da mitologia grega. Então tinha ali as imagens, né? Verso 13 e 14, donde bordejando, chegamos a Régio. E no dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias chegamos a Putéoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram que ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Nas proximidades de Roma já existia uma igreja cristã, não foi Paulo quem a implantou, né? É possível que tenha surgido ali em Atos 2, né, no Pentecoste, quando as pessoas de Roma estavam ali e voltaram para Roma, então nasce uma comunidade cristã. Já havia recebido a carta do apóstolo Paulo nessa época, a carta de Paulo aos Romanos, e vamos ver agora, no próximo estudo, a carta aos Romanos, nós vamos ver esse assunto, que Paulo era conhecido dessa igreja. Verso 15, tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. E vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Quando encontramos com os irmãos, às vezes nós estamos tristes por alguns motivos, e aí nós nos sentimos extremamente felizes e alegres, né? Porque nos sentimos amparados, em segurança, né? Estamos ali com os nossos irmãos. É muito bom isso, por isso a importância da igreja. Então, 2 cidadezinhas que ficavam ali a 69 quilômetros de Roma. Então, a Praça Ápio e 3 vendas a 53. Então, eles estavam próximos a Roma. Então, Paulo está próximo e vai ser recebido por Nero, por César. Paulo agora em Roma. Isso, irmão, é 59 a 61 anos depois de Cristo. Então, no capítulo 28, verso 16, 17, uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Então, 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões, irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos,
Contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Então, a prisão domiciliar de Paulo. Paulo não foi considerado de alta periculosidade, mas então ele pôde morar numa casa, deve ter recebido ajuda, né? Ali toda a cidade que passou, podendo até trabalhar, né? Para o seu próprio sustento, a própria igreja que estava ali o ajudou. Depois de se instalar, ele pede uma audiência para explicar a sua situação. Era comum Paulo ir primeiro aos judeus e depois aos gentios. Mas a situação agora era diferente. Mas ele pede que eles vão até ele, né? Paulo faz um resumo da sua condição, explicando para conseguir ser solto da prisão. Verso 18 e 19, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime possível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar a minha nação. Então, foram muitos passos para o julgamento de Paulo, e ele faz um resumo rápido ali para todos eles. Paulo diz que os judeus tinham cometido um equívoco. O seu discurso é de conciliação. Paulo não queria colocar ninguém contra ninguém, né? Ele está ali trazendo um discurso de conciliação para que tudo venha transcorrer para que ele seja solto. Verso 20 e 21, e foi por isto que vos chameis para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram, nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Então não houve comunicação oficial de Jerusalém representarem a igreja perante César. Não tinha informação a respeito de que Paulo fez ou deixou de fazer. Então eles não sabiam de nada, né? Tudo era novidade para eles. Verso 22 e 23, contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito dessa seita que, por toda parte, é ela impugnada. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Então, Paulo tinha liberdade para falar. As cartas serão, na maioria, escritas ali, nesse tempo de prisão de Paulo. Então, Paulo vai evangelizar a guarda que o guardava. Olha, aproveita a oportunidade. Às vezes, aquele que está falando tão mal de você, fica ali o dia inteiro trazendo notícia ruim, falando o que não deve, evangeliza ele. Fala de Jesus para ele, que Jesus pode transformar, Jesus traz alegria, traz salvação, né? Aproveita a oportunidade. Paulo está preso, ele está numa residência dele, né? É uma casa para ele pode receber pessoas ali, mas ele tem uma guarda guardando ele está preso, né? Então ele aproveita e evangeliza a todos. Então Paulo prega Jesus usando a lei e os profetas que é conhecido deles. O objetivo de Paulo era mostrar o Antigo Testamento falando de Jesus, o Messias, para que eles pudessem entender a vinda de Jesus. Verso 24 e 25, houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles,
despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o que o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse. Então, não necessariamente convertidos. A exposição do evangelho, sempre uns creem e outros não. É assim na igreja. As pessoas estão ali, não quer dizer que 100% creem, que 100% são convertidos. Não. Alguns creem, outros não, mas estão ouvindo a palavra. Uma hora ela faz efeito, né? Glória a Deus por isso. Verso 26 e 27, vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Isaías, capítulo 6, verso 9 e 10. Então, está falando aqui da rejeição. Paulo explica o comportamento daqueles judeus, né? A forma como vocês estão recebendo esta palavra, ela demonstra o que o profeta disse, né? Vocês se afastaram tanto da verdadeira palavra de Deus, a rejeitaram de tal forma que não conseguem mais vê-la e ouvi-la e entendê-la e serem convertidos. Amém? Nós vamos parar aqui. Paulo em Roma, né? Muito interessante, agora fica melhor ainda. Estudar a palavra de Deus é algo maravilhoso. Pensar que tudo isso que está acontecendo, esta luta, toda essa tribulação, é como nós nos dias de hoje, né? Quanta luta você tem passado. Talvez não tão grande, né? Ou maior ainda, dentro da sua casa, da sua família, as pessoas não te entendem. As pessoas não querem ouvir falar de Jesus, mas não desista. Paulo não desistiu, aqui ele está falando. Uns vão crer, outros não, mas aqueles que creram, você vai falar, valeu a pena, né? Valeu a pena a luta, valeu a pena a guerra espiritual que nós enfrentamos. Amém? Então, comente aí, por favor, fale alguma coisa e tenha um excelente domingo juntamente com a sua família. Continua com Jesus. Um beijo grande no seu coração.